Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. Hoje eu quero falar para vocês sobre o São Paulo e algumas repercussões de algumas coisas. O Dorival, por exemplo, ele falando bastante do Gabriel Neves, que é alguma coisa assim que interessa muito pro São Paulino. E, inclusive, falar sobre essa situação que tem uma treta ali com o Rames Rodrigues, tem algo acontecendo mesmo e eu fui identificar o que estava acontecendo e eu vou trazer para vocês no vídeo de hoje, tá bom? Falar também sobre essa situação, sobre a contratação do Ferreirinha, essa possível contratação, onde Dorival tem interesse na contratação do atacante do Grêmio. Então, além disso, vou falar também sobre o Luciano e quero falar sobre o- a, a ausência do São Paulo no Morumbi por causa de show. Então vai ser bem interessante. Vem comigo, vamos trocar uma ideia bem bacana do São Paulo, as últimas notícias do nosso São Paulo. Então vamos junto. Deixa aquele likeinho pra dar moral. Posso contar contigo? Por um like? E se inscreva aqui no canal, que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E eu faço muita questão de tê-lo por aqui, junto, nessa família que só cresce. Beleza? Valeu, gente. Ó, lembra também que esse vídeo aqui é um oferecimento de 1xBet. 1xBet, que é uma casa top de bookmaker, onde você consegue dar palpites de futebol e se acertar, você ganha. Lá na 1xBet, se você for no primeiro comentário fixado, que é o link do Juba, você usando o meu cupom ali, meu link, no seu primeiro depósito, o valor é dobrado. Depositou 100, vira 200, 200 vira 400, e assim vai até os R$ 1.200. Separei pra vocês aqui odds, olha que bacana. Brasileirão, a partir de amanhã, terça-feira, já tem o Bahia e o Fluminense. Bahia lutando pra não cair, e o Fluminense pode colocar o time reserva aqui, porque vai jogar Libertadores. Então a vitória do Bahia tá pagando 1,60, já achei legal. Mas o empate, que eu acho muito provável, tá pagando 4, cara, é muito. A vitória do Fluminense 5,30 e 3 é bem improvável. Depois tem o Corinthians e Atlético do Paraná. Se o Atlético do Paraná ganhar do Corinthians aqui na casa do Corinthians, eles podem empurrar o Corinthians para a zona de rebaixamento ou ficar muito próximo. A vitória do Corinthians em casa, que deveria ser muito favorito, tá pagando 2,60, é muito pouco. E a do Atlético do Paraná aqui, 2,86. Cara, eu achei assim muito interessante esse jogo para você fazer ali, dar o seu palpite mesmo. Corinthians e Atlético tá top. Tá no primeiro comentário fixado, beleza? Valeu, XBet, tamo junto. Bom, o Dorival Júnior concedeu entrevista coletiva após o empate do São Paulo contra o Atlético do Paraná, lá no Sul, lá no Paraná. E eu achei assim, foi uma entrevista bastante lúcida, né? Como sempre, o Dorival consegue colocar assim uma tranquilidade no torcedor são paulino, muito, mesmo, ainda que muitas vezes perguntas corretas não tenham sido feitas para ele. Por exemplo, não foi perguntado sobre o Rames Rodrigues em momento algum na coletiva. Pelo menos o que eu tenha visto, que eu tenho na memória, que eu olhei e vi a coletiva duas vezes, não tem Rames Rodrigues na pergunta. Eu acho isso um grande absurdo. Se é no Flamengo sobre a Rascaeta, o cara não joga, entra aos 30 do segundo tempo, o mundo ia desabar em cima do técnico atual do Flamengo por causa do Arrascaeta. Chega no São Paulo, você tem o Rames. Nada é perguntado. A meia do São Paulo é composta hoje pelo Nestor, pelo Alisson, até o Rato, que é um pouquinho na direita, joga na meia, e nada é criado, não tem criatividade nenhuma no time. E ninguém questiona sobre Rames Rodrigues. Então isso aí é um problemaço. Só que ainda assim, as perguntas que foram feitas, uma delas me chamou bastante atenção, que foi a do Gabriel Neves. Quando o cara coloca o Gabriel Neves ali como um possível vilão do jogo contra o Palmeiras e que não jogou e que agora ele entrou, não entrou contra o Atlético do Paraná, entrou Michel Araújo ali e tal. O Dorival ele chega e sai em defesa do Gabriel Neves. Foi bonito de ver ele sair em defesa do Gabriel Neves. Ele chegou e falou um monte ali. Falou: Gabriel Neves, ele é um jogador muito bom. É um cara que eu confio bastante. Não foi bem contra o Palmeiras, mas não foi só ele, foi o time inteiro. E quando ele jogou contra o Palmeiras lá, outro jogo, no mesmo Allianz, ele foi um dos melhores da partida e tal, e todo mundo ganhou, não foi só ele. Então o Dorival, ele pega o senso coletivo e consegue trazer isso de uma maneira muito boa, muito serena, sabe? Muita leveza para ele conseguir trazer o São Paulo no espírito coletivo e não no individual. Isso é muito bacana. E teve também, então ele não queima o Gabriel Neves no momento que o São Paulino tá bem desacreditado do Gabriel Neves. E teve também uma questão do Ferrarese, onde o Dorival expôs a evolução grandiosa do Ferrarese, que está 2 meses e meio só treinando, e ele cita, de maneira para mim bem justa e correta, a boa fase do Alan Franco, sabe? Quando cita a boa fase do Alan Franco, eu acho também que é correto de falar. O Diego Costa tá péssimo, o Dorival nem citou, mas ele cita o Alan Franco para citar o Ferrarese, e aí ele coloca os dois ali numa importância que ano que vem o São Paulo, mesmo perdendo o Beraldo, pode contar com esses dois zagueiros
para um deles formar dupla com a Arboleda, achei bem bacana. O Dorival, ele deu aula de como dar uma coletiva e de como manter o elenco. O que ele não tem conseguido são os resultados fora de campo, mas também concordo com ele sobre a importância das Copas que o São Paulo lutou até agora e deixando o Brasileirão de lado. Agora, vai ter que aparecer resultado, mas no Morumbi já aparecendo o São Paulo bem longe do rebaixamento, tem o equilíbrio aí entre não ganho fora, mas no Morumbi eu ganho e tal. O São Paulo tá fora da zona de rebaixamento e está bastante tranquilo sim, tá? Doa quem doer. Não é um time que vai brigar para não cair, não tem jeito nenhum. E o Luciano, ele tinha feito uma partida até que ok, uma das melhores dele nos últimos 3, 4, 5 jogos, aí se não me falha a memória. Ele estava jogando bem, estava criando jogadas, aparecendo bem na partida, e o Dorival, quando vai colocar o Rames Rodrigues, ele tira o Luciano para pôr o Rames, mantendo assim em campo. O Alisson, não lembro se tinha saído já para entrar o Michel Araújo, que eu achei esquisito também. O Michel Araújo, ele é um cara muito mais de ataque, drible, chute, aí você põe ele de segundo volante no lugar do Alisson, parece mais uma panelinha do que uma estratégia tática, né? E Rato fica, Nestor fica, não tem criatividade nenhuma no meio-campo, ele tira o Luciano para colocar o Rames, deixando o Rames para criar para ninguém. O Erisson não jogando tão bem assim, não tem para quem criar. Mas o Luciano tá de parabéns, jogou melhor. Falando do Rames agora, muito provavelmente tem uma treta interna ali, se a gente pensar no Rames Rodrigues e no Dorival, né? Deixa eu só falar uma coisa antes. São Paulo vai ter shows lá do RBD e do Red Hot Chili Peppers lá no Morumbi. Então ele vai perder o jogo contra o Red Bull Bragantino no Morumbi. Sem problema nenhum. O jogo deve ser no Allianz mesmo. Pode ser em Barueri, mas deve ser no Allianz do Palmeiras. O Júlio Casares e a Leila têm uma boa relação. Deve acontecer no Allianz, tá? Isso aí é só uma informaçãozinha por causa do boletim informativo do vídeo aqui, fechou? E o Rames, ele segue sem conseguir jogar no São Paulo. E aí eu coloquei assim, existe uma treta, aparentemente, entre o Dorival e Rames. Não tem condição de não acreditar na treta. Pode não ter, mas não dá pra não acreditar nisso. A informação que o próprio Rafinha trouxe é que o Dorival Júnior foi chamado pelo Rames para conversar depois da conquista do título da Copa do Brasil. Então o São Paulo conquistou. Chega lá o Rames, e aí? Não vou jogar? O Dorival deve ter se doído com essa história. Isso aí é pura especulação. A informação é que o Rames chegou sim para conversar com o Dorival e tentou. Não sei se a cúpula diretiva estava lá. O Rafinha não deixa isso muito claro, mas a informação do Rafinha ela é clara, falando que o Rames chamou ali para entender a situação dele no São Paulo e querer jogar. Querendo engolir direito o fato de ele não jogar. Depois disso, ele aparece em alguns jogos titular. E contra o Palmeiras, ele é meio que usado sim como bode expiatório, sabe? O testa de ferro. Ele foi usado sim no paredão. Lembram que o São Paulo estava tomando de 3-0 do Palmeiras? E o único homem que poderia reverter isso depois do Lucas machucado, do Caleri operado, você não tem ninguém no ataque. Quem que pode tirar esse 3-0 do Palmeiras? É o Rames, amigão. E o Dorival tirou o Rames no intervalo. E aí ele fica com o Nestor, com o Rato, aquela mesmice de sempre toma mais 2 gols. Acaba 5 pro Palmeiras. Beleza, passou esse jogo, o Rames foi colocado ali na berlinda, sendo substituído no intervalo. No próximo jogo, que foi agora, nesse último contra o Atlético do Paraná, o Rames ele entra aos 30 do segundo tempo. E vamos lá, o Rames ele está jogando, está no banco de reservas, um São Paulo que não tem nenhuma criatividade, mas nenhuma mesmo. Ele toma um gol em 6 minutos do Atlético do Paraná e faz um gol com cruzamento de escanteio, onde o Pablo Maia faz um gol de cabeça. Ou seja, Rames em campo ou não mudaria nada para esse gol. Absolutamente nada. Foi uma jogada que foi de escanteio, não foi jogada trabalhada, não foi jogada criada. Quando você tem o meio campo com o Nestor, com o Rato, com o Alisson, a sua criatividade está sendo zero, você coloca o Rames. O que o Dorival fez então? Ele coloca o Rames aos 30 do segundo tempo, para jogar aqueles 15 minutinhos, e ele tira o Luciano para colocar o Rames, deixando lá um time Rato, Nestor e o Erisson na frente bem isolado para o Rames criar para o Erisson. Então o Rames não entra de meia, ele entra como um segundo atacante, quase que um atacante mesmo. Fica muito complicado de jogar dessa maneira. Se não bastasse, o Rames já foi colocado pelo Dorival várias vezes no finalzinho do jogo, mas várias vezes mesmo, e também já foi colocado como centroavante.
Então não tem possibilidade do Rames ser o atacante, o centroavante. Ele foi contratado para ser meia do São Paulo. E o Dorival, uma maneira de você queimar o cara é falar: eu tô rodando o Rames, dei possibilidade para ele. Por exemplo, contra o Atlético do Paraná e contra o Palmeiras, conta que ele fez 2 jogos com o Dorival. Para as estatísticas do futuro, quando você lê por aí, o Rames não jogou com o Dorival. Aí alguém vai chegar para você e falar: lógico que jogou. Jogou contra o jogo tal, 2, 3, vai falar 50 jogos. Vai falar o do Palmeiras, vai falar o do Atlético, quando na verdade não teve a menor possibilidade de fazer nada desses jogos. Ele precisa da posição dele, do ataque titular, não pode ser o Juan, sabe? Então fica complicado ele acreditar que tá tudo bem lá dentro. Não está. E nós vamos ter uma queda de braço onde o Rames pode ser que ganhe e o Dorival caia, e pode ser que o Dorival ganhe e o Rames caia. Um meio termo não tem sido colocado aí. O Rames não tem sido colocado para jogar num ambiente favorável ao meia. É aqui eu não tô falando do Rames. Se é o Marcelo do Fluminense, não ia jogar com o Juan também. Se é o Paulo Ganso, se é o Arrascaeta entrando ontem, faltando 15 minutos contra o Atlético do Paraná lá, tirando o Luciano para pôr o Arrascaeta, não jogaria nada também. Então ficou complicado pro Rames. E o Dorival, ele tá dando essa mancada aí, tá esquisito de ver, pelo menos, tá muito estranho de ver, ainda falando que é o Rames, né? Falando do Rames. Bom, pra falar do Ferreirinha agora, o Ferreirinha ele segue no campo da sondagem e o jornalista Nicola, ele falou que o Ferreirinha interessa ao Dorival. Que o Ferreirinha, ele é um cara que o do São Paulo tem interesse em contratar. É uma novela que não é de hoje, é um namoro que não é de hoje. E que a princípio o São Paulo tinha sondado, feito uma conversa com o Flamengo, com o Grêmio. E o Grêmio tinha dito que era 12 milhões de euros. Agora o contrato do Ferreirinha acaba no final de 2024. Ou seja, no meio do ano que vem já pode assinar pré-contrato e sair de graça para qualquer time. Portanto, o seu valor de mercado caiu bastante. O São Paulo enxerga que não pode pagar de 5 milhões de euros no Ferreirinha, porque ele fez um 2024 muito ruim, mas uma proposta um pouco mais abaixo, pagando 10, até talvez 15 milhões de reais no Ferreirinha, o São Paulo conseguiria trazer o jogador e ficaria tão bom para o São Paulo, quanto para o Grêmio, quanto para o Ferreirinha. Um dos fatores interessantes aqui é que o Ferreirinha é declaradamente São Paulino desde sua juventude, desde sua infância. Então ele facilitaria essa troca vindo do Grêmio para o São Paulo, chegando aqui para tentar ser feliz num time de Dorival e sendo o único, talvez o único, ponta esquerda do elenco. E aí, você gostaria de ter o Ferreirinha no São Paulo? O que você acha dessa treta com o Rames Rodrigues e Dorival? Comente comigo, beleza? O vídeo de hoje foi esse, espero muito que você tenha gostado. Se gostou, explode o dedo no like aí, tamo junto? Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!